E aí, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal L Gustavo. No vídeo de hoje é um vídeo especial porque nós vamos dar início a uma nova playlist Raspberry Pi para iniciantes. Seguindo a didática do livro Raspberry Pi Descomplicado, nós vamos fazer vários vídeos aqui baseados nesse livro. Também nós vamos trazer projetos práticos com a Raspberry Pi 4, ou seja, a Raspberry Pi mais nova, a mais atual do mercado, com Wi-Fi, com Bluetooth, com vários recursos, e você vai poder aprender do que há mais de básico, para você que não sabe, com a plataforma mais avançada. Já pensou que mistura boa? Aprender o básico com a plataforma mais avançada, é isso mesmo. E nós vamos fazer esses vídeos aqui para embasar o conceito, os projetos. Tem muitos projetos nesse livro, projetos básicos de Raspberry Pi, projetos de como você ter acesso a GPIO, projeto como você programar com Scratch com o Raspberry Pi, projeto como você programar com Python, você que quer aprender Python. Essa é a playlist certa. Por quê? Porque nós vamos começar com o que há de mais básico no que diz respeito a Raspberry Pi e no que diz respeito à linguagem de programação Scratch e Python. Ficou interessado? Você quer aprender mais? Você quer aprender do tema? Eu fiz várias aulas dessa aqui, ó, desse design aqui, e compilei em um PDF, em um e-book que você pode fazer download acessando aqui a descrição do vídeo. Então eu fiz um e-book que você pode fazer um download gratuito se você quer aprender a parte teórica de Raspberry Pi, a parte básica de Python. Eu fiz um e-book aqui que é a parte 1, e a parte 2 será uma parte de projetos que só quem poderá fazer download serão aqueles que farão download dessa parte básica, não é? Então, aperta o cinto, porque nós vamos decolar. E nessa aula eu queria te dar uma visão geral do que nós vamos ver nessa playlist, nesse livro. Vamos lá? Bem, Raspberry Pi, apresentação inicial, livro Raspberry Pi Descomplicado. Esse livro eu li a primeira parte teórica, vi a parte de projetos, muito bom para quem quer começar, e eu estou fazendo essa playlist aqui, transformando o livro em vídeos para você. E detalhe, antes de prosseguir, nós vamos trazer também projetos com Google Assistant. Nesse mês de abril, nós vamos estar fazendo vários projetos do livro, várias aulas do livro, e também nós vamos iniciar Google Assistant, reconhecimento de voz independente com a Raspberry Pi. Então nós vamos integrar o Google Assistant com o Raspberry Pi. Então se você quiser aprender, fica ligado no canal. O que é Raspberry Pi? Em primeiro lugar, a Raspberry Pi ela é um pequeno computador. Então deixa eu dizer a diferença para você entre um computador. O que é um computador? Em primeiro lugar, o computador é algo que computa, que calcula, que processa. O computador foi criado, né? Se você ler a história dos computadores, você vai ver que existiram os precursores dos computadores. Os precursores dos computadores são basicamente aqueles objetos, os recursos que foram criados por aqueles cientistas com o objetivo de fazer pequenos cálculos. Ou até mesmo o homem, na necessidade de calcular, criaram algumas ferramentas básicas. O ábaco, o diagrama de Pascal. Existem várias ferramentas que foram
criadas para executar cálculos básicos, soma, multiplicação. Então, com a necessidade de ter soma, multiplicação, o homem foi criando recursos. E quando chegou na Guerra Mundial, né, na Primeira ou na Segunda Guerra Mundial, com a necessidade de executar cálculos balísticos, os militares, eles criaram o protótipo do computador que nós temos hoje, né? Então, quem lembra da história dos computadores vai lembrar lá do ENIAC, que foi o primeiro computador que era muito grande e foi criado com o propósito de executar cálculos. Então, os computadores, eles foram criados ali na raiz. Se o computador não fizer isso, ele não é computador. Executar cálculos, processar dados. Então, eles foram evoluindo. Então, o computador ele tem como principal objetivo executar um cálculo. E deixa eu lhe falar uma diferença básica também entre um computador que pode ser um microprocessador ou pode ser um microcontrolador. Qual é a diferença? Eu tenho um vídeo aqui que eu falo sobre a arquitetura de microcontrolador. E eu queria falar a diferença entre um microprocessador e um microcontrolador. O microprocessador, por quê? Porque por exemplo, no Arduino, você tem um microcontrolador, o Atmega. No ESP, você tem um microcontrolador. Mas na Raspberry Pi, você tem um microprocessador. E qual é a diferença, Gustavo? Se ambos são plataformas embarcadas. A diferença é porque um microprocessador, ele é executado, ele é utilizado, ele foi construído, ele foi projetado com o objetivo raiz de executar cálculos. Então, basicamente, ele é focado no processamento, todo o custo dele é voltado para processamento, para ser um processador, para calcular vários dados ao mesmo tempo. Então, um microprocessador, ele é focado no cálculo e ele precisa de periféricos para funcionar. Ele precisa de memória, ele precisa de pinos de entrada e saída, ele precisa de toda uma estrutura que fica ao redor dele para funcionar. Então, ele não funciona sozinho. O microcontrolador, ele funciona sozinho, ele é independente, porque dentro dele tem memória, dentro dele tem porta serial, dentro dele tem processador. Então, sendo que o microcontrolador, ele não é projetado muito para executar grandes processamentos. Por exemplo, a Raspberry Pi processa imagem, processa vídeo, ela tem um grande poder de processamento. Já o microcontrolador não. O microcontrolador é mais enxuto, é para aplicações mais específicas, tá certo? Então, a Raspberry Pi, ela foi lançada na Inglaterra em 2012. É um computador de baixo custo. A Raspberry Pi, ela foi projetada para ser uma ferramenta de inclusão digital. E quando se fala em inclusão digital, ela foi criada para que várias pessoas pudessem ter acesso. Pessoas de diversas especialidades, pessoas de diversas áreas cognitivas do conhecimento, pessoas de diversas profissões, pessoas de diversas formações, homem, criança, adolescente, mulher, quem já se aposentou. Então, é uma ferramenta de inclusão digital, aquelas pessoas que têm dificuldade. Então, ela se assemelha ao Arduino, né, no seu propósito, né, e sendo que ela tem mais recursos, né, a Raspberry Pi, ela tem mais recursos e por isso que ela acaba sendo um custo um pouco maior da Arduino, não é? Mas ainda assim ela é de baixo custo em relação aos projetos que existiam e existem hoje na época, feita com um processador como esse. A Raspberry Pi também foi projetada para ser uma plataforma com opções de programas, não é? Essa é uma plataforma com opções de programas livres, software livres. Então, é uma plataforma open source, é um hardware que você tem uma grande comunidade que distribui conteúdo, que você pode projetar sem ferir direito autoral de ninguém. Então, a Raspberry Pi é projetada
com esse objetivo. E ela possibilita que crianças, adultos tenham o seu primeiro contato com programação, o seu primeiro conceito, os conceitos básicos ali de programação, de lógica de programação, de algoritmo. Tanto é que aqui nós vamos utilizar, eu vou mostrar mais à frente, o Scratch. Então o Scratch, ele possibilita, o Python também, possibilita você dar o primeiro passo na programação. Então basicamente, a Raspberry Pi, ela é um pequeno computador, foi lançado na Inglaterra em 2012, é um computador de baixo custo, foi projetada para ser uma ferramenta para todos, uma ferramenta de inclusão digital, foi projetada também para ser uma plataforma de software, hardware livre, open source, que todos podem utilizar o software que existe nela. Então você não precisa pagar para utilizar a Raspberry Pi, e ela possibilita aqueles que nunca tiveram contato com conceitos de programação, lógica de programação, estrutura de programa, estrutura condicional, estrutura de repetição, enfim, aqueles que nunca digitaram o programa podem aprender com a Raspberry Pi. Massa, não é? Então, basicamente, isso é o conceito inicial da Raspberry Pi. Então, o que a Raspberry Pi ela tem a nos oferecer? Opa! Primeira coisa, a Raspberry Pi ela tem a facilidade para você acessar seu sistema de entrada e saída. Então, os seus pinos GPIO já ficam disponíveis. Deixa eu mostrar para você. Pronto. A Raspberry Pi, ela possui essa pinagem aqui, que são seus pinos GPIO, não é? Que possibilitam esses pinos GPIO você fazer conexão com hardware, não é? Com módulos relés, com LEDs, enfim, com componentes eletrônicos que você queira controlar. Então, por isso que eu coloquei aqui, ela tem uma facilidade para conexão de circuitos e módulos eletrônicos. Então, se você pegar um processador de computador como esse aí, muitas vezes é difícil você ter acesso ao seu pino GPIO, porque ele não foi projetado para isso. A Raspberry Pi, ela já é projetada para isso, para que você tenha acesso, para que você possa controlar. E com isso, você pode, possibilita o aprendizado da eletrônica, você que não sabe mexer com LED, você que não sabe mexer com resistor, você que não sabe montar um circuito na protoboard, você que não sabe os conceitos básicos, da computação física, ou seja, de programar um hardware, não é? Então a computação física é quando você programa. Então deixa eu te falar o que é computação física. Eu estou falando, poxa, o que é computação física? Vamos lá. Computação física. Computação é, nesse contexto, você programar. E você pode programar um site, você pode programar um aplicativo, você pode fazer uma programação só utilizando o computador aqui, só digitando. Então, nós chamamos isso de computação de software, não é? Basicamente no computador. Existe a computação física, de você criar um programa e transferir um programa para um componente físico aqui, Então, por isso que se fala computação física. Você está programando algo e incrementando aqui, embarcando o seu programa aqui em um componente físico, certo? Então, por isso que se fala computação física, possibilita o aprendizado da IoT. Por quê? Aqui você tem Wi-Fi, aqui você tem Bluetooth, não é? Então, se você ver aqui esses módulos aqui, preto, você tem Wi-Fi, você tem Bluetooth, e aí você possibilita, você dá uma conectividade ao hardware, você possibilita que ele envie informações para a nuvem e leia informações para a nuvem. Ao ler a informação da nuvem, ele pode fazer uma interface com o módulo relé, controlar uma carga, uma lâmpada,
uma tomada, ou pode ler informação da internet e pegar dados da internet, dados de clima, dados da previsão, pode se prover de recursos de inteligência artificial, como nós vamos utilizar a IA. Então, você pode conectar câmeras, aqui e ter um recurso de enviar imagem para a internet. Enfim, você tem uma possibilidade de aplicação da IoT aqui nesse caso. Gustavo, quem pode usar, Gustavo? Olha, não importa, você pode utilizar em projetos grandes ou em projetos pequenos. Se você tem seu projetinho aí na sua casa, se você quer controlar basicamente uma lâmpada, você pode utilizar a Raspberry Pi. É claro que você tem que avaliar o custo-benefício. Será que não é melhor utilizar um ESP32? Enfim, você vai fazer a sua análise de custo. Então, você pode fazer projetos simples ou pode fazer projetos poderosos com essa placa, porque ela é uma Ferrari. Então, você precisa aproveitar o máximo que ela tem a oferecer. E quem pode utilizar? Iniciantes, hobbyistas, profissionais da área de computação, profissionais da área de eletrônica, de automação, da elétrica, da ciência da computação, enfim. Não importa a sua profissão, maker. Então, se você quer aprender de fato a utilizar a Raspberry Pi, você pode utilizar ela de fato, porque ela foi criada para todos, não é? Assim como a Arduino, ela também possibilita o uso por todos dessa programação. E aí o que acontece? Nós vamos seguir aqui a didática do livro. E a didática do livro, você tem vários capítulos e você começa com a parte teórica e depois você tem a parte prática, ou seja, a parte dos projetos. E nós vamos desenvolver muitos projetos com essa placa aqui, a Raspberry Pi. E para desenvolver os projetos, nós precisamos de alguns conceitos iniciais, nós precisamos de algumas configurações iniciais da nossa máquina, nós precisamos configurar o nosso ambiente. Então, o que é necessário configurar, o que é necessário aprender para fazer um primeiro projeto com a Raspberry Pi? Então, vamos lá. Primeira coisa, você precisa instalar um sistema operacional Raspbian, não é? Você precisa instalar aqui, mas não é exatamente no seu computador, é aqui na placa. Por quê? Porque isso aqui é um computador, é um microcomputador. E você vai instalar o sistema operacional aqui. Você vai utilizar o seu computador, né, o seu notebook, o seu desktop, para baixar o programa, para baixar o emulador. Você vai precisar dele para utilizar o cartão de memória e gravar. Nós vamos ver aqui. E aí nós vamos fazer todo o processo aqui direitinho, na prática. Você vai, sem estresse nenhum, aprender. Então, a Raspbian é um sistema operacional que é projetado para a Raspberry Pi e ela é otimizada para funcionar de forma eficiente nessa placa aqui. Então, qual é o sistema operacional que você usa nesse computador aqui? É o Raspbian, que foi criado basicamente para a Raspberry Pi. Então, no capítulo 1 também nós vamos ver fundamentos da eletrônica, então o conceito de um LED, conceito de um resistor. Basicamente, os fundamentos eu já abordei no curso básico de Arduino e eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, porque basicamente, se você quiser aprender os conceitos iniciais, eu detalhei o que é um LED, o que é um resistor nessa playlist. Então vai lá e assiste. Também nós vamos ver uma visão geral da linguagem de programação, de duas linguagens de programação muito importantes para quem quer entrar no mundo da programação: o Scratch e o Python. Então são duas linguagens poderosas, duas linguagens. Uma que é a Scratch, utilizada muito para quem está aprendendo a programar em bloco, aprender a programação. Ela utiliza a programação em bloco. E a linguagem Python, ela é bastante utilizada no mundo profissional. Então, se você quer aprender mesmo, que você quer entrar no mundo profissional, se você quer utilizar todo o poder de processamento que a Raspberry Pi tem, você precisa utilizar uma linguagem de alto nível, e no caso a linguagem Python. Em alto nível aqui, não se diz respeito apenas a, como eu posso falar, no termo filosófico, né? Essa linguagem poderosa, mas no termo técnico também é uma linguagem de alto nível, porque existe linguagem de alto nível
E linguagem de baixo nível, linguagem de alto nível, são aquelas linguagens de programação que ela abstrai muito dos conceitos de programação, dos detalhes computacionais. E por que isso é importante, Gustavo? Porque, veja, você está trabalhando aqui com câmera, você está trabalhando aqui com processamento de imagem, reconhecimento de voz, reconhecimento de padrões, inteligência artificial. Você está trabalhando aqui com muitos cálculos. E se você for programar exatamente isso, quem programa em Assembly sabe que quando você programa muito próximo do hardware, você está praticamente manipulando bits. Você está orientando para onde os bits estão indo, se vai para o registrador 1, se vai para o registrador 2. Quando você tem muito processamento, fica inviável você utilizar uma linguagem de baixo nível, porque você está falando muito com o hardware. Mas quando você precisa de muito recurso, por exemplo, como eu falei aqui, imagem, vídeo, processamento, reconhecimento de padrão, inteligência artificial, você precisa utilizar a linguagem de alto nível porque ela abstrai muito dos detalhes computacionais. Então, a Python, a linguagem de programação Python é uma linguagem assim. Vamos lá, a linguagem Scratch. A linguagem Scratch, ela é um projeto do MIT, né, que é a faculdade, é uma universidade, um instituto tecnológico lá nos Estados Unidos, né, em Massachusetts, e ela foi desenvolvida, não é? Deixa eu ver se tem aqui, não tem? Ela foi desenvolvida com o propósito de favorecer o acesso à programação por várias pessoas. Então, vai naquela ideia da inclusão digital. Vou dar um exemplo. A nossa vinheta eu fiz com Scratch. Eu não sabia programar, não sabia fazer uma animação, e a minha vinheta eu fiz com o Scratch. É muito fácil, é muito bom utilizar o Scratch. E essa universidade do MIT, ela basicamente ela desenvolve muitos estudantes para o mundo profissional, e muitos desses estudantes se tornam empresários, criam projetos que, inclusive, nos Estados Unidos, a Universidade do MIT, ela corresponde, né, às empresas que saem de alunos que estudaram lá, corresponde praticamente a 1 ou 2% do PIB total americano, não é? Então você imagina o poder. Por quê? Porque quem entra lá é basicamente ensinado a tua tecnologia tem que desenvolver algo. Você precisa desenvolver um produto, você precisa desenvolver um negócio. Então, o MIT entra com isso. Então, a pessoa entra e ela cria coisas. Então, de lá sai o Scratch, de lá sai o App Inventor, que é para desenvolver aplicativos, e vários outros projetos. E qual é o fundamento, né, da linguagem Scratch? Então, vamos lá. A linguagem Scratch, em primeiro lugar, ela tem a questão dos blocos. Então, você estrutura a sequência, a ordem, o sequenciamento do seu projeto com os bloquinhos. E as funcionalidades dos blocos são agrupadas por cores. Então, essa parte aqui colorida não é para ficar bonito. Poxa, ficou bonito, não. O laranja, por exemplo, representa aqui, uma função. Essa parte mais amarelada representa uma função, por exemplo, de um evento, não é? Essa função aqui, essa roxa, representa você fazer algum print na tela. A azul mais clara, que não está aqui, representa os sensores. Enfim, facilita para quem está aprendendo, porque cada bloco tem uma cor diferente e uma função diferente. Os blocos são agrupados livremente desde que se encaixe. Olha, é um quebra-cabeça. É muito fácil de aprender. Basta você ir encaixando os bloquinhos e você consegue desenvolver o seu programa. E ela possibilita também a interação com o mundo físico. Gustavo, você pode utilizar o Scratch com Arduino. Você pode utilizar o Scratch com a Raspberry Pi, que é isso que nós vamos fazer. E você consegue interagir o Scratch com o mundo físico com a placa Raspberry. Então você consegue fazer essa interação.
Você consegue fazer a montagem de projetos simples com Raspberry Pi e a programação no Scratch. Então, você vai aprender a programar o Scratch e a Raspberry Pi ao mesmo tempo. E são ambas são plataformas computacionais e plataformas embarcadas fáceis de aprender. O Scratch possibilita a interação com o mundo físico, possibilita a interação com o seu computador, possibilita a interação com a placa eletrônica feita Raspberry Pi, enfim, o Scratch ele ajuda muito. Mas não adianta você ficar apenas ali no superficial. Você pode fazer muitas coisas grandes mesmo com o Scratch, mas você precisa aprender de fato, né, a trabalhar com uma linguagem profissional, que é no caso aqui a linguagem Python, por exemplo. Então aqui a linguagem Python, ela é uma linguagem poderosa. Ela tem uma estrutura sintática bastante simples, ela suporta orientação a objetos e ela possui muitos recursos para a criação de programas. Então foi o que eu falei. A linguagem Python, ela é poderosa porque ela possibilita a abstração de muitos detalhes computacionais e ela deixa o programador livre para se preocupar com a lógica de programação do seu projeto, para se preocupar com a parte estratégica do seu projeto e não se preocupar tanto com os detalhes computacionais, com a questão de programação em si, com o código, com a questão de você ter que colocar uma chave, mover para o registrador e fazer todo aquele processo que muitas vezes você precisa fazer em C, com um microcontrolador, com um PIC, por exemplo. Então, ela abstrai muito e ela deixa você livre, não é? Para você programar. Então, tem uma estrutura sintática bastante simples. Inclusive, quando eu estava lendo, eu disse ao meu colega, olha, veja como a linguagem Python é fácil. Por quê? Eu não preciso, por exemplo, eu declaro um vetor, né, uma classe. Eu não preciso deixar ali no vetor só conteúdo, né, objetos do mesmo tipo. Eu posso colocar um caractere, eu posso colocar um objeto ali, tipo real, tipo inteiro, tipo lógico, dentro do mesmo vetor. Não precisa nem ser do mesmo tipo. Meu Deus, como ficou fácil fazer, não é? Desenvolvimento de projetos. Então, os projetos, você tem uma facilidade de programar e você tem a questão de conceitos de entradas e saídas digitais, que nós vamos aprender, e a instalação e uso de bibliotecas no Python. Então, no Python, você vai ter aqui no curso, nessa playlist, a possibilidade de interagir com entradas e saídas digitais e você vai ter a possibilidade de manusear bibliotecas que lhe dão funções adicionais para utilizar nos seus projetos. Do capítulo 4 até o capítulo 7, você tem projetos básicos com Raspberry Pi. Então você tem projetos de interface com módulos eletrônicos, smartphone. Você tem projetos com sensores analógicos, não é? Então circuito com resistor e capacitor, conversor analógico digital, né? Sensores analógicos. Então você tem a possibilidade de desenvolver projetos com esse tipo de sensores. Projetos com display, não é? Onde você vai exibir pequena quantidade de informação. Aquele display de touchscreen, a gente não vai utilizar ele no momento, mas eu pretendo utilizar ele nos meus projetos com Raspberry Pi com o Google Assistant. Então, fica ligado. Capítulo 6, display. Então, display de LED, de 7 segmentos, display LCD, aquele mesmo que nós utilizamos com Arduino. Capítulo 7, motores e servos, né? Ou seja, a parte de servomecanismo, parte de movimento, né? Então, aqui é básico para você, como eu falo aqui, ó, amplamente utilizado na robótica e automação industrial, a parte de servo, a parte de motor de passo. Então nós vamos utilizar interface gráfica, não é? Utilização da biblioteca Tink, que possibilita a criação de interface gráfica com janelas e elementos amigáveis, não é?
e elementos gráficos amigáveis. Então aqui você vai aprender a criar um painel visual gráfico, onde você vai poder ter uma interface, interagir com a Raspberry Pi por meio de uma tela. Mas dentro dessa tela tem que ter um gráfico, essa tela tem que exibir um gráfico. Então nós vamos aprender a fazer esse gráfico também. E no capítulo 8, nós vamos aprender sobre projetos, vamos montar projetos de IoT com a Raspberry Pi. Tá? E o que é que nós vamos precisar para desenvolver projetos de IoT com a Raspberry Pi? Em primeiro lugar, nós vamos precisar desenvolver os projetos com a linguagem de programação Python. Então nós vamos precisar realizar essa integração que nós vamos já vir realizando, né, nos conceitos básicos, mas agora nós vamos dar aplicações mais interessantes, né, aplicação com projetos de IoT. O que é que eu preciso mais? Eu preciso de uma nuvem, eu preciso de uma plataforma na nuvem, não é? Um serviço na nuvem. E um serviço que eu utilizo, existem vários, mas que eu utilizo, eu tenho uma familiaridade para trabalhar. Tanto como controlador, já fiz projeto utilizando o ESP8266, enviando informação, recebendo informação do ThingSpeak, com o ESP8266, com o Arduino, com o ESP32. E agora, eu vou utilizar a Raspberry Pi. E a ThingSpeak, ela é uma plataforma muito boa para isso. A ThingSpeak, ela é uma plataforma aberta e gratuita para projetos de IoT. E você precisa de uma nuvem, porque os dados, eles, principalmente com projetos de IoT, são gerados periodicamente. Existem dados gerados por segundo, tem dados gerados a cada minuto, a cada hora, por dia. Enfim, você precisa de uma nuvem para suportar esses dados, visto que a memória do software, do componente embarcado, seja um microcontrolador, seja um microprocessador, que tem uma memória, né, externa, ela é limitada. Então você envia para a nuvem e lá você tem um espaço quase que ilimitado, né? Nada é ilimitado, mas quase que ilimitado na nuvem, diante do volume de informações. E essa plataforma ela vai abrigar as informações, vai receber dados de sensores, vai realizar armazenamento em nuvem, vai prover gráficos para análises e estatísticas, e eu gosto sempre de falar, para tomadas de decisão, porque os dados que são gerados, os gráficos, os painéis, não são gerados nas estatísticas, o histórico, eles não são gerados para ficar uma imagem bonita na tela da sua empresa, na tela da sua casa, na tela seja onde for. Eles são gerados para auxiliar na tomada de decisão. Então, vou dar um exemplo básico aqui de como isso pode se tornar prático. Você tem várias estações meteorológicas espalhadas em um bairro, espalhadas em uma cidade. Esses dados eles são dispostos em uma nuvem, em uma plataforma. Eles são transformados, são processados em gráficos e as autoridades elas utilizam desse gráfico para tomar decisões, fazer ações dentro da sua cidade, da sua prefeitura, do seu estado, do seu país, para evitar, para verificar a tendência. No gráfico você vê a tendência e você possibilita a tomada de decisão. Isso na pirâmide do conhecimento você tem dado bruto, você tem informação, você tem conhecimento e na ponta da pirâmide sabedoria. Então a IoT ela tem como objetivo, né, nessa plataforma na nuvem, não é, prover informação para que nós possamos transformar em conhecimento e ao longo do tempo isso se transformar em sabedoria. Então, para você fazer um projeto de IoT com a Raspberry Pi, você vai precisar utilizar a linguagem de programação Python, que é uma linguagem de alto nível, e você vai precisar utilizar um serviço de nuvem, que pode ser um ThingSpeak ou pode ser qualquer outra plataforma na nuvem, mas você precisa ter algo que vá receber os seus dados para serem armazenados, beleza? Se você gostou desse vídeo inicial, dá o like, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações, porque quando sair o próximo vídeo, você vai ser avisado. Valeu, meu amigo!